Hoje nós estamos aqui para fazer uma resenha do livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Nosso grupo é composto por mim, Gabriela Brandão, Valéria Guettens, Letícia Soares e Matheus Martins. O autor, Dale Harrison Carnegie, nasceu em 1892 em Missouri, Estados Unidos. Ele foi um importante escritor e orador, inclusive foi conselheiro de diversos líderes mundiais da época. Formou-se na Academia Americana de Artes Dramáticas e foi responsável por escrever diversos livros, como Como Evitar Preocupações e Começar a Viver, entre outros. Em 1955, faleceu em Forest Hill, Nova York. Bom, o livro sobre o qual nós iremos falar foi publicado pela primeira vez em 1937 e é dividido em 4 partes. Na primeira parte do livro, o autor aborda 3 princípios fundamentais para tratar com as pessoas. O primeiro diz: não critique, não condene, não se queixe. Dentro desse princípio, Carnegie fala que a crítica é fútil, pois ela gera ressentimento e põe o homem na defensiva. Sendo assim, criticar alguém é uma das maneiras mais ineficazes de fazer com que uma pessoa mude. Sem falar no fato que provavelmente fará com que a pessoa crie um certo ódio, uma certa raiva de você. Então, o melhor a ser feito é você tentar compreender o porquê de tal pessoa estar fazendo isso, pois desse modo você estará tendo uma atitude empática e tolerante. E provavelmente fará com que a pessoa mude, pois assim ela reconhecerá o erro mais fácil. Bom, já o segundo princípio aborda sobre a necessidade do homem de se sentir-se importante. Carnegie fala que o único meio de você fazer com que uma pessoa faça o que você quer é você reconhecer ela, é fazer elogios sinceros. Ele também ressalta que há uma grande diferença entre você bajular alguém e você elogiar, pois a bajulação é algo desonesto, insincero, egoísta, enquanto o elogio é algo que vem do coração, é sincero, honesto. Então, o segundo princípio diz: faça um elogio honesto e sincero. Por fim, o terceiro princípio fala que o único meio para influenciar uma pessoa é você falar sobre o que ela quer. Ou seja, provocar um desejo nela, um ardente desejo nela. Ao você persuadir alguém, o autor fala que é necessário você se perguntar como eu vou fazer para a pessoa querer isso. Pois desse jeito, você não falará muito de você e deixará a pessoa falar. Dentro desse princípio, o autor utiliza vários exemplos. O que mais me chamou a atenção foi o do vendedor, pois ele pode relacionar-se perfeitamente ao livro Spin Selling, Alcançando a Excelência em Vendas, pois nele também fala sobre a necessidade de você criar um desejo, uma necessidade na pessoa, pois só desse modo você fará com que a pessoa queira comprar tal produto. Então, é possível estabelecer que o terceiro princípio diz: desperte na outra pessoa um desejo ardente. E com isso, nós finalizamos a primeira parte. Dou a palavra agora para a Valéria. A segunda parte do livro fala sobre 6 maneiras de fazer as pessoas se interessarem por você. A primeira dica é que você deve se interessar verdadeiramente pelo outro. Que uma pessoa que se interessa de verdade pelo próximo, ela consegue as coisas mais facilmente da pessoa com a qual ela está dirigindo do que uma pessoa que tenta fazer a outra pessoa se interessar por ela. A dica 2 é que você deve sorrir. Uma pessoa que sorri, ela consegue uma ótima boa impressão e elas conseguem dirigir, ensinar e vender com muita eficiência. E além disso, ela deixa as pessoas ao seu redor mais felizes. A dica 3 é que você deve se lembrar do nome das pessoas com a qual você, digamos, quer alguma coisa. Que quando a pessoa nota que você não esquece o nome dela ou que você
vai chamar ela sempre pelo nome, ela acaba se sentindo mais importante. Devemos atentar para a mágica que existe no nome e compreender que esse singular elemento pertence exclusivamente à pessoa com quem estamos lidando. Ou seja, a pessoa se sente única. Na verdade, o nome dela é único, pertence só a ela. Então ela, querendo ou não, vai acabar se sentindo extremamente importante quando tu lembra do nome dela. A dica 4 é: seja um bom ouvinte. Uma pessoa que demonstra que ela quer ouvir o que tu fala, ela consegue com que tu se abra mais com ela, e com isso tu vai acabar conseguindo com que ela tenha uma tendência a fazer as coisas que tu quer. Princípio 5 é: você deve falar sobre os assuntos que interessam a outra pessoa. Então, por exemplo, se eu quero falar sobre cachorro, não adianta você querer vir falar comigo sobre gato, que eu não vou me sentir interessada em falar sobre isso no momento. Então, você, para conseguir alguma coisa de mim através do diálogo, para conseguir que eu me torne uma pessoa que gosta de você, um meio facilitador disso é você chegar comigo e falar sobre cachorro, que no caso seria o meu interesse. A dica 6 é: faça a outra pessoa se sentir importante. A vida de muitas pessoas provavelmente mudaria se alguém as fizesse sentir-se importante. E um modo de fazer a pessoa se sentir importante é usando os outros 5 princípios. Falar sobre assuntos que a pessoa se interessa, ser um bom ouvinte, sorrir para ela, lembrar do nome dela, e interessar-se nela sinceramente. E é isso, muito obrigada. Oi, hoje eu vim aqui falar sobre a parte 3 do livro, que leva como título Como Conquistar as Pessoas para o Seu Modo de Pensar. Nessa parte do livro, ele divide em 12 princípios básicos para isso acontecer, além de trazer grandes pensadores como Immanuel Kant, Sócrates, Shakespeare e Martin Luther King, dentre outros. Bom, desde o princípio dessa parte, ele deixa claro: a melhor forma de vencer uma discussão é evitá-la. Inclusive, esse é o primeiro princípio do livro. Por que isso parece ser meio estranho? Mas não. Lendo o livro, a gente percebe que realmente o autor tem muita razão e tu acaba pensando e vendo as coisas de outra forma. Por quê? Porque geralmente numa discussão, quando ela começa, são duas pessoas que têm um pensamento diferente e cada qual quer mostrar que é mais inteligente, que sabe que tá certo. E geralmente isso acaba em briga e acaba muitas pessoas que são afins ou são amigas acabam brigando e até muitas vezes se tornando inimigas. Então, a gente não pode pegar e querer que outra pessoa tenha o mesmo pensamento que a gente, porque cada pessoa possui um modo de pensar, possui críticas sobre assuntos que possuem um modo de ver o mundo diferente, então a gente tem que respeitar. Então o primeiro princípio é esse: evite uma discussão. É a melhor forma de conseguir com que as pessoas pensem da sua forma. O segundo princípio, que é muito importante, ele diz que nunca diga você está errado. Por quê? Porque muitas vezes a gente pode estar errado. Então a gente tem que ser humilde e sempre que isso começar, a gente tem que mostrar respeito à pessoa e mostrar que a gente respeita a opinião dela. O terceiro princípio é: se você estiver errado, assuma isso imediatamente. Por quê? Porque muitas vezes a gente pode ter errado e a gente quer passar a perna no outro e isso acaba pegando muito mal pra gente. Um exemplo que a gente pode dar na atualidade: a gente sabe que agora o uso obrigatório de máscaras para sair na rua por causa do Covid-19. Se eu saio e na cidade tem um decreto onde não pode andar na rua sem a máscara e uma pessoa,
agente de segurança me para na rua e diz: olha, você não pode sair na rua sem máscara. O que acontece? Eu fui avisada uma vez. Ok. Volto pra casa, aí no outro dia eu saio e novamente eu não tô usando máscara. E esse mesmo agente de segurança passa por mim e ele já pensa, e eu já penso, né? Meu Deus, o que melhor eu fazer? Eu chegar e assumir que eu realmente errei, que eu já fui avisado uma vez, eu vou ser muito mais humilde comigo mesmo e eu posso evitar uma discussão ali e não cometer mais o mesmo erro. O quarto princípio é começar uma conversa de forma amigável. A gente nunca pode começar pelo que nós dois, digamos, eu e outra pessoa, discorda. A gente tem que começar de uma forma mais amigável, onde não no assunto que a gente diverge. O quinto princípio é: a gente tem que utilizar o modo socrático, fazer perguntas e fazer a pessoa pensar mais coisas que ela consiga me dizer sim, que ela consiga concordar comigo. O sexto princípio é: deixe a pessoa falar a maior parte do tempo. Deixa ela expressar, não fale tanto. Se ela pedir a sua opinião, você fala, você conta sobre você. No livro até ele traz que ele parou, assim, o personagem que ele trouxe, parou de falar um pouco das conquistas dele, que ele percebeu que mesmo os amigos se afastavam um pouco e começou a ouvir mais. O sétimo princípio é: deixe a outra pessoa achar que a ideia dela é boa, ela é satisfatória. O princípio 8. Procure honestamente ver as coisas do ponto de vista alheio. Como eu disse anteriormente, nem todo mundo possui o mesmo pensamento que a gente. Tanto é que se isso acontecesse, não haveria guerras, não haveria conflitos. Então, cada pessoa tem um ponto de vista. O princípio 9 é: mostre-se simpático às ideias alheias. Respeite. Mesmo você não concordando, a gente tem que respeitar a ideia do outro. Isso acontece muito. Por que as brigas sobre política, por exemplo, acontecem muito? Porque a gente não sabe respeitar a ideia do outro. Se a gente soubesse ouvir mais, se a gente soubesse expressar mais, a gente não teria tanta briga por política, por exemplo, no nosso país. O princípio 10. Apele por motivos nobres, argumentos bons. Não só discussão, não só falatório baixo, e sim por argumentos bons. Princípio 11. Dramatize suas ideias. E o princípio 12 é: lance um desafio. Todas as pessoas de sucesso desejam oportunidade para provar o seu valor. Então, esses foram os 12 princípios do livro para mostrar como que a gente traz as pessoas para a nossa ideia. E o mais importante é: não comece uma discussão, e sim um diálogo amigável, sem tentar humilhar o outro, sem tentar fazer com que ele se sinta inferior, mostrando que a gente respeita sim o outro, mas nunca humilhando e tentando mostrar que a gente sabe mais, porque a gente muitas vezes não sabe mais que o outro. Eu passo a palavra para o Matheus. E por fim, chegamos à última parte do livro, intitulada Seja um Líder, como mudar as pessoas sem ofendê-las e deixá-las ressentidas. Nessa parte, o autor ele nos apresenta 9 capítulos, cada um contendo seu determinado princípio, voltado mais para pessoas que estão interessadas em como lidar com pessoas, como tratar as pessoas que estão naturalmente em um cargo mais baixo que você. Como líderes mundiais, políticos ou pessoas de empresa, assim, como não parecer superior, não como demonstrar um ar de superioridade ao se dirigir a palavra para um cargo mais baixo. O primeiro princípio antes de criticar ou fazer uma observação, é importante elogiar um ponto positivo da pessoa, tendo em mente que esses pontos devem ser elogiados de uma maneira super sincera para não parecer forçado. Um exemplo é: você faz muito bem texto expositivo, mas acha mesmo que é importante isso nessa situação? Entende-se que eu fiz uma abordagem mais sincera no meu elogio e dei a crítica, a sugestão depois dele.
O princípio 2 é chamar atenção para os erros das pessoas de maneira indireta. Eu vou tomar como base um exemplo que o autor usou no livro que eu achei bem interessante, que é o como a troca de conjunções, mesmo tendo o mesmo sentido, faz com que a pessoa que esteja ouvindo se sinta melhor. Um exemplo disso seria um pai falando para um filho assim: sentimos orgulho de você por ter aumentado suas notas. Mas, se você tivesse se esforçado mais, suas notas seriam muito melhores. Esse mas meio que dá a eminência de uma crítica. O autor sugere pra gente trocar esse mas pelo e. Como, por exemplo, sentimos orgulho de você por ter aumentado suas notas e se você continuar se esforçando mais, conseguirá obter melhores resultados. O e, nesse sentido, serve também como uma conjunção adversativa, mas para os ouvidos do filho, ele vai se tornar mais ativo no que o pai está pedindo nessa segunda opção. O princípio 3 sobre seus erros, fale antes sobre os seus erros e depois critique a pessoa. Mostre como você é ignorante no assunto, pode falar aumentando o ego da pessoa, fazendo com que ela se sinta importante. O autor fala muito que é importante fazer com que a outra pessoa se sinta importante, né? Um exemplo disso seria: você é muito melhor fazendo isso do que eu era fazendo na minha idade. E daí depois você parte pra crítica ou pra observação. Depois de aumentar o ego da pessoa. Antes tem que aumentar o ego da pessoa. O quarto princípio é: ninguém gosta de receber ordens. É preciso fazê-las de maneira indireta, por meio de perguntas, fazendo com que a pessoa se sinta importante participando da tomada de decisões. Abordagens como: não seria melhor dessa forma? Ou não é melhor avaliar essa situação por outro ângulo? Fazer críticas e sugestões por meio de perguntas é uma maneira bem boa de fazer isso. O princípio 5 é: não fira a imagem de alguém. Tocar no ego da pessoa é uma coisa bem complexa. Então é preciso, exemplos, puxar a pessoa para um canto, assim, fazer uma observação ali em off, sabe? Porque destruir a imagem da pessoa, assim, na frente de várias, faz com que mexa com o psicológico dela. Então não é bom. O princípio 6 é elogio o menor progresso da pessoa. Eu tomei como base um exemplo da professora McGonagall no livro do Harry Potter. O Harry Potter, o Harry, ele tava com muita dificuldade em uma matéria, e a professora, ao invés de desencorajar, ela lutou bastante para fazer com que o Harry consiga entender aquela matéria. Então, o autor, ele também ressalta muito que as habilidades, elas murcham com crítica e florescem sobre encorajamento. É importante isso também. O princípio 7 é de outra pessoa uma fina reputação para ela assumir. Abordagens como: você é muito melhor do que pensa, aí dentro tem um astro para desabrochar. Abordagens como essas. O princípio 8 é use o encorajamento. Faça a falha parecer fácil de corrigir. Nesse exemplo, eu tomei como liberdade citar um filme chamado Um Gênio Indomável, que o professor, ele aborda o personagem Will, que ele tem muitas dificuldades sociais. Então o professor, ele sempre tenta fazer com que essas dificuldades sejam fáceis de corrigir. É importante isso também. O princípio 9 é: sempre deixe a outra pessoa feliz ao fazer aquilo que você está mandando. Seria uma forma de manipulá-la, mas para manipulá-la de um jeito bom. Aqui eu dei um exemplo de um jeito ruim, mas também serve. Tipo, mostrar vantagens e benefícios que a pessoa tem ao fazer aquilo que você está supondo, sugerindo. Eu tomei o exemplo da princesa, da Rainha Branca das Crônicas de Nárnia, que ela meio que tentou manipular o Edmundo numa parte do livro. Enfim, bom, a nossa visão geral do livro, ela foi boa, mas a gente percebeu que o livro se torna um pouquinho repetitivo em algumas partes. O autor, ele meio que junta alguns princípios nos outros, mas ele não junta literalmente, ele faz princípios separados. Dá pra perceber que ele tá construindo várias ideias. E foi um pouquinho difícil para dividir em cada princípio, porque eles são muito conectados, eles são muito parecidos. Mas o intuito é o mesmo, que é sempre uma melhor maneira de lidar com as pessoas. Esse é o importante do livro. Mesmo o autor não deixando bem claro assim qual seria o público-alvo, a gente meio que percebeu que seria para pessoas que estão com o intuito de mudar a sua abordagem com as pessoas.
Então, como por exemplo cargos empresariais, coisas assim, o autor ele coloca muito. E, ao nosso ver, pode ser para qualquer pessoa assim que tenha mais de 13 anos. Consegue desenvolver as capacidades de uma maneira bem elaborada e não recortar muito o público-alvo, porque pode ser realmente qualquer pessoa que queira mudar suas relações sociais. Então, só para deixar claro, a gente recomenda esse livro muito para qualquer pessoa, ele é importante. É uma formação de caráter, então é importante por causa disso. Enfim, e com isso terminamos a nossa resenha. Espero que tenham gostado. E era isto.